Olá, bom dia. Hoje, dia 8 de julho, terça-feira, estamos para mais um devocional. Espero que você esteja abençoado, que você esteja na presença de Deus. E nesta manhã, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós falamos ontem sobre regras de vida, regras de conduta espiritual, para termos uma vida espiritual abençoada. E eu quero usar aqui hoje o texto que fala de Asaf, um adorador, um servo de Deus, que passou por esse momento difícil na sua vida, mas conseguiu superar, porque ele aplicou esta regra que nós vamos aprender hoje através da palavra. Então vamos à leitura do nosso devocional, Salmo 73. Nós vamos ler aqui 3 versículos que vai falar sobre isso. Vamos à leitura do texto. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Nós vamos ver na leitura desse texto 3 fases na vida deste homem de Deus. 3 fases que mostram a importância de nós termos regras de vida espiritual na nossa vida. Primeiramente, nós vamos entender que Asaf, ele foi um dos levitas que Davi escolheu para estar louvando a Deus quando Davi ele trazia a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Vemos que Asaf, ele era alguém importante, era um adorador, era um levita na casa de Deus. E o que Asaf expressa nesse texto é uma luta espiritual, uma guerra que estava sendo travada dentro dele. Eu digo para você, as maiores batalhas que nós enfrentamos não são as batalhas externas, mas muitas vezes as maiores batalhas que nós enfrentamos são as batalhas internas, batalhas que nós temos que enfrentá-las sozinhos, batalhas que nós enfrentamos dentro de nós mesmos. E esta luta interna que Asaf enfrentava era ao ver os ímpios prosperando, era ver a tranquilidade na vida dos ímpios, enquanto ele, um adorador de Deus, passava por tribulações, provações. Este era o motivo da luta interna de Asaf. Quem sabe você já passou ou está passando por uma luta interna semelhante a isso. Você entregou a vida para Cristo, você começou essa caminhada cristã, e você percebeu que a sua vida começou a ter dificuldades, começou a ter provações, e ao olhar para o ímpio, você vai enxergar que isso não acontece na vida deles. Você muitas vezes passa por privações, enquanto os ímpios estão desfrutando melhor. Quem sabe você possa estar passando por essa situação, mas hoje nós vamos aprender como superar e como vencer essas lutas internas que você possa estar passando. Asaf nos mostra que ter os valores certos é uma questão de vida ou morte. Outra coisa que Asaf nos deixa bem claro é que a palavra de Deus ela é verdadeira, não importa quais sejam as circunstâncias que nós estamos passando. A palavra de Deus sempre será verdadeira para aqueles que creem. Asaf começa no versículo 1 declarando que seus pés quase tropeçaram, quase ele se desvia da presença de Deus. Aqui mostra o início do problema, quando Asaf ele é confrontado com os seus questionamentos, confrontado com a realidade que ele estava vivendo. Ele diz, quando eu olhei para isso, os meus pés quase tropeçaram, quase caíram. E aí é que entra agora a aplicação desta regra de vida, desta regra de conduta espiritual. Quando nós lemos ali no versículo 17, quando Asaf diz, até que entrei no santuário de Deus. Asaf ele passa por esse momento de luta interior, de questionamentos, até que ele decide entrar na casa de Deus, decide ter um particular com Deus, decide agora ter um momento de adoração. Esta é a regra de vida que nós devemos ter. Todas as vezes que passarmos por momentos difíceis, todas as vezes que questionamentos vierem ao nosso coração, use esta regra. Vá à casa de Deus, vá à procura de Deus, entre em oração, entre em comunhão com Deus, porque certamente o Senhor mostrará para você o caminho, o Senhor mostrará para você
que Ele sempre estará contigo. Ele mostrará a diferença que é entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem ao Senhor. Deus quer que nós confiemos nele, independente da situação que estamos passando, seja momentos de bênção ou momentos de provação. A nossa confiança deve estar sempre no Senhor, no nosso Deus. Deus fala por muitas vezes em sua palavra que Ele quer que os seus filhos andem por fé e não por vista. Asaf, ele deixa de andar por fé e ele começa a dar alguns passos na vista, como é perigoso quando nós deixamos de andar pela fé e começamos a andar pela vista, por aquilo que observamos ao que está ao nosso redor. Lembra de Pedro? Quando Pedro caminhava nas águas, ele estava caminhando por fé, olhando para Cristo. Mas quando ele olha para os lados e ele começa a ver o natural, ele deixa de andar por fé e começa agora a caminhar por vista. Rapidamente ele começa a afundar nas águas. Asaf, quando tira os olhos do Senhor e começa a botar os olhos ao redor daquilo que estava acontecendo, ele também começa a afundar na sua vida espiritual. Sempre temos os nossos olhos focados em Cristo e não nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Lembre-se, a palavra de Deus, ela é verdadeira, independente da situação que nós estamos passando. Essa regra de vida que Asaf nos mostra fala da importância de nós investirmos tempo em devocional com Deus. Nós investirmos tempo em termos particular com Deus. Um momento de oração, um momento de adoração, um momento de nós fazermos uma introspectiva, olhar como está a nossa vida, como está a nossa fé. Asaf nos ensina esta regra de vida, que você venha aplicar esta regra na sua vida, no seu caminhar espiritual. Asaf começa dizendo: meus pés quase escorregaram, eu quase caí, mas o final desse versículo, após ele entrar no templo, após ele ter um particular com Deus, vai dizer ali no último versículo: mas para mim, bom é estar na presença de Deus. Que você venha dizer isso hoje para o Senhor. Bom para mim é estar na tua presença, é estar diante desse Deus maravilhoso. Nós observamos que o final da experiência de Asaf é um grande contraste com o início dessa história. Para quem inicia com os pés no lodo, quase caindo, termina com os pés firmes sobre a rocha, dizendo: para mim, bom é estar com o meu Deus. Que você venha viver essa mudança, essa transformação, que você venha realmente ter essa experiência, esse contraste na sua história. Eu declaro na sua vida esta mudança, essa transformação, tudo porque você vai priorizar esta regra de vida, que é quando tiver problemas, quando estiver passando dificuldades, entrar na presença de Deus. Vamos orar nesta manhã? Pai amado, Deus querido, Deus poderoso, assim como Asaf, Senhor, quantas vezes passamos por lutas internas, lutas que muitas vezes, Senhor, desafiam a nossa fé. Assim como Asaf, Senhor, nos ensina a aplicarmos esta regra de vida, de quando passarmos por momentos difíceis, estarmos na presença do Senhor para obtermos a nossa vitória. Pai, abençoa esta pessoa que está ouvindo esse devocional, que ela possa, Senhor, assim como Asaf, ter esta mudança na sua caminhada, mudança na sua vida, e que ela possa experimentar o que é ter uma vida contigo, e que eu creio que após esta oração, ela poderá dizer assim como Asaf: para mim, bom é estar na presença do meu Deus. Que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor fortaleça este irmão que está acompanhando esse devocional nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Então, assim como Asaf, que começa com os pés escorregando, mas termina com os pés sobre a rocha, venha ser a sua vida, a sua caminhada, que você venha firmar os seus pés sobre esta rocha maravilhosa que se chama Jesus Cristo. Assim, nós terminamos esse devocional de hoje aprendendo mais uma regra de conduta, mais uma regra de vida para termos uma vida espiritual abençoada. Quando estiveres passando por luta, entre na presença de Deus. Busque a presença do Altíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando, amanhã, quarta-feira, dia 9 de julho, às 19h30, nós estaremos lá na nossa igreja
dando continuidade à nossa escola bíblica. Estaremos entrando agora em uma nova apostila denominada Dons Espirituais e Ministeriais. Espero você lá amanhã, 19h30. Que Deus te abençoe e até mais.